Fala, minha gente! Hoje eu e meu compadre separamos uns causos impressionantes aqui da roça para contar para vocês. Então, conta pra gente nos comentários de onde você é e que horas que tá assistindo o nosso vídeo. A vela que lambe o ar. No casebre de barro de Dona Joana, plantado à beira de um riacho calmo no interior de Minas, reinava um silêncio espesso nas noites. Era um lar singelo, de paredes caiadas e chão de cimento grosso, sempre muito limpo, sempre com cheiro de sabão de coco e alecrim. Mas havia um detalhe que ninguém conseguia entender. Sobre a pia da cozinha descansava uma vela torta, amarela, com a cera toda deformada, que Dona Joana insistia em acender sempre ao anoitecer. A chama daquela vela não era como as outras. Era fina, trêmula, quase azulada e parecia se esticar para fora, como língua viva. Quando ardia, não soltava fumaça nenhuma. Mas, ainda assim, o teto sobre a pia escurecia a cada noite, manchando-se de uma fuligem negra e densa que não vinha de lugar nenhum. Os vizinhos estranhavam. Comentavam que aquela vela queimava o ar, como se sugasse o fôlego da casa. Alguns juravam sentir o peito apertar toda vez que entravam ali depois do anoitecer, como se faltasse oxigênio, como se algo invisível roubasse o ar ao redor. Dona Joana, mulher rezadeira de mão cheia, dizia apenas que a vela segurava coisa ruim. Nunca explicou direito. Mas pelas costas o povo murmurava que aquela chama tinha vida própria, alimentada não de pavio e cera, mas de medo, de rezas, de promessas não cumpridas. Havia quem dissesse que, se alguém chegasse muito perto, poderia sentir um calor úmido, desagradável, diferente do fogo comum, um calor que arrepiava a pele. Teve até criança que chorou, jurando ver a chama esticar-se como uma língua e tentar tocar sua testa. Certa noite, um parente de Dona Joana, vindo da cidade grande, achou graça da história. Disse que aquilo era superstição de matuto e, sem permissão, tentou apagar a vela. No instante em que soprou, o pavio acendeu de novo, por conta própria, como se nada tivesse acontecido. O rapaz recuou, trêmulo, jurando ter sentido o ar à sua volta ficar gelado e pesado, feito pedra. Depois disso, ninguém mais mexeu na vela. O costume seguiu. Todas as noites, ao escurecer, Dona Joana riscava o fósforo e acendia a chama azulada, observando-a lambendo o ar em silêncio, queimando algo que ninguém via, mas que todos temiam. Com o tempo, o teto da cozinha ficou completamente enegrecido, um manto escuro como carvão que resistia a sabão, escova ou pintura nova. Parecia crescer a cada dia, se espalhando como sombra viva pelas frestas, pelas janelas, pelos armários. Alguns diziam que aquilo era a marca de um acordo, que Dona Joana teria feito promessa para proteger a família de algum mal antigo e que a vela deveria consumir toda a escuridão sozinha para evitar que tomasse conta da casa inteira. Outros acreditavam que a própria vela era o mal, mantido ali para ser vigiado, contido, preso à chama, para não escapar e vagar pelo mundo. Seja como for, até hoje, quem passa na porta do casebre depois do anoitecer enxerga o clarão trêmulo dançando dentro da cozinha. Aquela língua de fogo azulada se contorcendo, faminta, puxando algo invisível do ar. E ninguém, por mais curioso que seja, ousa atravessar a soleira depois do anoitecer. Essas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá quem queira desafiar o inexplicável. Até sentir no rosto o calor vivo de uma chama que não pertence a este mundo, lambendo o ar, provando o gosto do medo e marcando as paredes para sempre. O brinquedo da cova rasa, bem no interior,
Num pedaço de terra esquecido, onde o capim crescia alto e as árvores velhas faziam sombra, havia um cemitério pequeno e antigo. Não era um cemitério comum, com muros altos e nomes nas lápides. Era mais uma clareira no meio do mato, com algumas cruzes tortas de madeira, muitas delas sem nome, já quase sumidas no chão. O ar ali era pesado, com o cheiro de terra molhada e de mato seco, um silêncio que só era quebrado pelo vento que sussurrava entre as árvores. As pessoas mais velhas diziam que ali eram enterradas as almas que não tinham para onde ir, os esquecidos, os que não tinham família. E por isso o povo passava longe, respeitando o silêncio e os segredos daquele lugar. Um dia, um menino chamado Tiago, corajoso e um pouco desobediente, que adorava explorar os cantos proibidos da roça, se afastou do caminho de volta para casa. Ele queria achar um atalho, ou talvez só queria sentir a emoção de ir onde não devia. Andou por entre as árvores, desviando de espinhos e galhos, até que deu de cara com a clareira esquecida. O sol já começava a se pôr, e a luz fraca dava um ar ainda mais misterioso ao lugar. Tiago não sentiu medo, só curiosidade. Começou a olhar as cruzes velhas, algumas caídas, outras quase cobertas pelo mato. De repente, algo chamou sua atenção. No meio de uma cova rasa, quase sem elevação, como se o corpo ali tivesse sido enterrado às pressas e sem cuidado, ele viu um pedaço de cor. Era um carrinho de brinquedo. Não era um carrinho novo, brilhante, era um carrinho de madeira, gasto pelo tempo, com as rodas tortas e a pintura vermelha quase toda descascada. Parecia um brinquedo de criança, abandonado ali. Sem pensar muito, Tiago se abaixou e pegou o carrinho. A madeira era fria e úmida, com cheiro de terra e mofo. Não parecia ter nada de especial. Era apenas um brinquedo antigo, talvez de alguma criança que se foi cedo e foi enterrada ali. Tiago limpou a terra do carrinho com a mão e o colocou no bolso, sentindo um pingo de pena pelo brinquedo que parecia tão sozinho. Achou que seria uma boa lembrança daquele lugar, ou talvez só um brinquedo para consertar. Tiago voltou para casa, sem contar para ninguém sobre o cemitério secreto e o que tinha achado. Naquela noite, ele deixou o carrinho de brinquedo sobre a cômoda do seu quarto, pronto para brincar no dia seguinte. O sono veio rápido, mas a paz não. No meio da madrugada, Tiago acordou. Escutou um barulhinho vindo do chão. Era um som suave, como algo se arrastando devagar na madeira. Ele abriu os olhos no escuro e viu. No chão do quarto, o carrinho de brinquedo estava se movendo. Ele andava sozinho, devagar, fazendo um barulhinho de rá-rá-rá, com as rodas tortas no assoalho. O carrinho foi de um lado para o outro, parando perto da cama de Tiago, como se estivesse observando. Tiago gelou de medo. Cobriu a cabeça com o lençol, o coração batendo forte no peito. Não podia ser verdade. Devia ser um sonho, uma coisa da sua cabeça. Mas o barulhinho de rá-rá-rá continuou se aproximando mais, parecendo arranhar a madeira perto da cama. Tiago sentiu um cheiro estranho no quarto, um cheiro de terra úmida, o mesmo cheiro da cova rasa. Na manhã seguinte, Tiago acordou suado, sem ter dormido direito. O carrinho estava parado no chão, perto da sua cama. Ele tentou convencer a si mesmo que era um sonho, mas o medo não saía. Fingiu que nada tinha acontecido e guardou o carrinho numa gaveta. Achou que, escondido, ele pararia de se mexer, mas não parou. O carrinho da cova rasa tinha achado um novo lar na casa de Tiago. Nas noites seguintes, o carrinho continuou sua caminhada misteriosa. Saía da gaveta, do armário, de onde quer que Tiago o guardasse, e percorria a casa. Os pais de Tiago começaram a notar coisas estranhas. Ouviam o barulhinho de rá-rá-rá vindo da sala vazia, da cozinha no meio da noite. Às vezes, encontravam o carrinho em lugares esquisitos. Em cima da mesa da cozinha, perto da porta da frente, ou no meio do corredor. No começo, achavam que era o vento ou que Tiago tinha deixado o carrinho ali e esqueceu.
Mas quando as coisas se repetiram muitas vezes e o carrinho aparecia em lugares que Tiago não podia ter colocado, eles começaram a ficar desconfiados. O pior era quando o carrinho passava pelos quartos. Tiago, e agora seus pais também, começaram a ter pesadelos terríveis. Não eram pesadelos comuns, mas sonhos muito vívidos de estar preso em um lugar escuro e apertado, sem conseguir sair. Sentiam a terra fria em volta, a falta de ar, uma pressão que os impedia de respirar. O cheiro de terra úmida se misturava ao terror e acordavam suados, o corpo dolorido, como se tivessem cavado a noite toda. A mãe de Tiago, Dona Clara, começou a ligar as coisas. O filho estava pálido, com olheiras, sempre assustado. Ela o pegou um dia e perguntou o que estava acontecendo. Tiago, tremendo, contou sobre o cemitério, a cova rasa e o carrinho de madeira. Dona Clara, uma mulher simples e de fé, sentiu um arrepio. Ela conhecia as histórias do povo, as almas inquietas, os objetos que carregavam a dor dos mortos. O pai de Tiago, seu Francisco, um homem trabalhador e pé no chão, não acreditava em assombração. Ele pegou o carrinho e tentou jogá-lo fora, longe de casa. Levou-o para a beira do rio, jogou na água. Mas na manhã seguinte, o carrinho estava na varanda da casa, sujo de lama e com o mesmo barulhinho de ha-ha-ha fraco. Seu Francisco tentou queimar o carrinho, mas a madeira velha não pegava fogo e o cheiro de terra úmida ficou ainda mais forte. O carrinho parecia ter vida própria e não aceitava ir embora. Ele queria ficar ou queria algo. O medo tomou conta. Da casa de Tiago, o barulhinho do carrinho se movendo sozinho virou o som constante das noites. Os pesadelos de estar preso na terra se repetiam, atormentando a família. Eles sentiam que o carrinho não era só um brinquedo, mas algo que trazia a presença daquele que foi enterrado na cova rasa, um espírito inquieto que queria companhia, ou que buscava algo que foi tirado dele. A família tentou de tudo. Chamaram a benzedeira do vilarejo vizinho, que tentou benzê-lo com orações e ervas, mas o carrinho continuava seu passeio noturno, teimoso e misterioso. O cheiro de terra úmida era o seu rastro, um lembrete constante de sua origem sombria. Assim, o carrinho da cova rasa continuou andando pela casa de Tiago, um brinquedo assombrado que não trazia alegria, mas um terror silencioso. Ele era o elo entre o mundo dos vivos e a alma inquieta daquele que jazia sem nome na cova rasa, um lembrete de que nem tudo que se encontra deve ser levado e que alguns objetos guardam consigo a dor e os segredos daqueles que os possuíram. A casa de Tiago, antes cheia de risos e paz, agora era palco de um mistério constante, um lugar onde um simples brinquedo de madeira ditava o ritmo do medo e dos pesadelos. A menina que desenha os mortos. No bairro de ruas calmas e casas de muros baixos, no interior de uma cidade mineira que vivia mais de lembranças do que de novidades, morava Mariana, uma menina de apenas 8 anos. Era uma criança diferente, quieta, distante. Quase não falava. Apenas olhava o mundo com aqueles olhos grandes, muito pretos, profundos como um poço sem fim. O médico dissera à mãe que Mariana tinha autismo, mas era esperta, atenta e aprendia rápido quando se interessava por algo. A mãe, Dona Célia, se desdobrava para dar conta da filha e dos afazeres. Era mulher de fibra, dessas que acordam antes do sol e não param até a noite cair. Na pequena sala da casa, espalhava papéis, lápis de cor e cadernos para entreter Mariana, pois descobrira que a menina amava desenhar. Era a única coisa que a fazia ficar horas concentrada, sem crises, sem medo, em paz.
No começo, os desenhos eram inocentes, flores, bichinhos, casinhas coloridas, mas, num certo dia, Mariana começou a mudar o traço. Pegou um lápis preto e começou a rabiscar figuras de gente. Gente estranha, de feições sombrias, roupas maltrapilhas, rostos tristes. E sempre havia um detalhe perturbador. Os olhos dos retratados estavam vazios, sem brilho, como se não tivessem alma. Dona Célia se arrepiou, mas pensou ser apenas imaginação de criança. Colocou os papéis na gaveta e não tocou no assunto. Até que, uma semana depois, abriu o jornal da cidade e sentiu um gelo na espinha. Na capa, a foto de um homem morto, encontrado num terreno baldio. O rosto era exatamente igual ao desenho de Mariana. A mesma cicatriz na testa, o mesmo olhar perdido. Coincidência, disse a si mesma. Mas os desenhos continuaram, e cada novo retrato vinha acompanhado de outro nome nos jornais, de outra notícia triste, de outro rosto que já estava traçado no caderno de Mariana dias antes. A menina não dizia nada. Apenas entregava os papéis à mãe como se fosse sua única forma de se comunicar com o mundo. Dona Célia tentou ignorar, mas a repetição era impossível de negar. Foi até a igreja pedir bênção, foi ao médico, falou com o psicólogo. Ninguém soube explicar. O padre apenas lhe disse para rezar, pois certos dons não pertencem a este mundo. O bairro começou a comentar. Alguns tinham medo da menina. Chamavam-na de bruxa mirim. Diziam que trazia azar. Outros sentiam pena. Achavam que era apenas um anjo atormentado. E havia quem, em segredo, tentava espiar os desenhos antes que ela terminasse, procurando pistas do próximo morto. Dona Célia, sem saber a quem recorrer, resolveu queimar os papéis, na esperança de cortar aquela corrente estranha. Mas não adiantou. Mariana recomeçou do zero, ainda mais determinada, os traços mais fortes, as figuras mais nítidas. Era como se não pudesse parar, como se uma força maior segurasse sua mão e a obrigasse a registrar o destino de desconhecidos. Numa madrugada, Célia acordou com um barulho na cozinha. Encontrou Mariana sentada no chão, cercada de lápis e folhas espalhadas, desenhando sem piscar. O rosto da menina estava pálido, as mãos tremiam. Sobre o papel, surgia o retrato de uma mulher, alta, cabelo preso, vestido estampado, e atrás dela, um vulto escuro. No dia seguinte, a mulher do desenho apareceu morta, estrangulada, no bairro vizinho. Célia chorou, abraçou a filha e sentiu um medo tão grande que doía nos ossos. Tentou perguntar de onde vinham aquelas imagens, mas Mariana apenas balançava a cabeça e voltava a desenhar, como se fosse prisioneira de algo que não podia explicar. Os dias seguiram assim, desenho após desenho, morte após morte. Até que um dia, Mariana pegou o lápis vermelho, coisa que nunca usava, e começou a traçar o contorno de uma figura familiar. Uma mulher com olhar cansado. Cabelo preso num coque apressado. Avental de florzinha. Era Dona Célia. Quando terminou, Mariana apontou para o papel, os olhos úmidos, e sussurrou. Coisa rara para ela. Mamãe. Célia gelou. Aquela era ela mesma, sem dúvida, com os olhos vazios, como todos os outros desenhos, e atrás de si o mesmo vulto escuro, sempre rondando. Naquela noite, Dona Célia não pregou o olho. Trancou portas, janelas, acendeu vela, rezou até a garganta doer. Mas no fundo, sabia que não adiantava. Quando o destino bate à porta, não há chave que segure. Os jornais do dia seguinte noticiaram um assalto violento na rua de cima.
Dona Célia foi atingida ao tentar proteger Mariana. Morreu nos braços da filha, que permaneceu em silêncio, segurando o caderno de desenhos. Hoje, Mariana ainda mora na mesma casa, com parentes que a acolheram. Continua desenhando todos os dias, sempre figuras novas, sempre rostos estranhos, sempre olhos vazios. E o bairro, mesmo descrente, passa ao largo, temendo cruzar caminho com a menina, que, sem querer, parece anunciar a morte. Essas histórias nunca têm fim, porque sempre haverá quem duvide do mistério que cerca certos dons, até ver o próprio rosto surgindo, lento, num pedaço de papel, traçado pelas mãos de uma criança que não sabe mentir. O canto do vagalume solitário. A Serra do Cipó Pequeno ficava encravada no coração de Minas Gerais, onde os morros se enroscam uns nos outros, feito cobras adormecidas, e a mata fecha de um jeito que o sol mal consegue encostar no chão. Era uma região esquecida pelos mapas e mais ainda pelo tempo. As trilhas de terra batida serpenteavam por entre lavouras miúdas, riachos de água fria e árvores tão antigas que, segundo os mais velhos, já estavam ali antes de o mundo ser mundo. Ali, as manhãs vinham com cheiro de mato molhado e fumaça de fogão a lenha. O café coava lento, os galos cantavam antes mesmo da luz tocar a palha dos telhados, e a vida corria devagar, do jeito que o tempo gosta quando ninguém o apressa. O povo da vila de São Romão da Serra vivia em poucas casas dispersas entre colinas e grotas. Havia quem vivesse de plantar milho, quem cuidasse de umas poucas cabeças de gado magro, e quem, como Dona Cidália, colhia ervas da mata para fazer remédio de cura e rezas contra quebranto. O povo era simples, desconfiado, de fala mansa, mas olho atento. Todos conheciam uns aos outros, sabiam das histórias das famílias, das brigas de terras, dos casamentos desfeitos e até do paradeiro dos fantasmas que, vez ou outra, se diziam ver ao longe, entre o véu da neblina que cobria os campos de madrugada. A mata ao redor era densa e úmida, com troncos cobertos de musgos e cipós que desciam das árvores como tranças encantadas. No fim da tarde, os sons dos bichos da floresta se misturavam ao silvo do vento e criavam um zumbido constante, como se a própria terra cochichasse segredos. Ali, ninguém se metia trilha dentro depois das 6 da tarde. Era sabido. Quem tentasse atravessar o mato naquele horário corria o risco de nunca mais voltar. E não era só medo de onça, não. O que assustava era o que os antigos chamavam de lugar virado, onde o tempo corria diferente e a direção sumia. Foi nesse cenário que começou a se espalhar a história do vagalume solitário. Primeiro, apareceu como sussurro nas conversas de varanda. Depois, virou tema das prosas ao redor do fogão. E, por fim, ganhou corpo nas bocas das parteiras, dos lavradores, dos tropeiros. Um único vagalume, de brilho forte e cor indefinida, que aparecia apenas para quem estava perdido no mato. Diziam que ele não voava como os outros. Ele dançava, quase flutuava, fazendo curvas suaves no ar, como se cantasse com a luz. Quem o seguisse encontrava caminho. Mas não qualquer caminho, um que levava a lugares que não existiam nos mapas e dos quais nem sempre se voltava. O primeiro a contar foi o seu Josias, um vaqueiro já velho que dizia ter se perdido buscando um bezerro fujão. Jurava de pés juntos que depois de 3 horas rodando em círculo, viu o tal vagalume flutuando no escuro, piscando como quem chama. Seguiu. Passou por uma parte da mata que ele não reconhecia, mesmo tendo andado ali por mais de 40 anos. Viu árvores que nunca vira, flores que exalavam um perfume doce, mas enjoativo, e escutou vozes ao longe, como se fossem cantigas de ninar.
Quando deu por si, estava no terreiro da casa dele, com os pés sujos de lama e a cabeça latejando. Depois dele, outros apareceram com histórias parecidas. Um garoto de 12 anos que sumiu por uma tarde inteira e reapareceu na beira do rio com olhos arregalados e dizendo que a luzinha levou ele para ver uma cidade feita de pedra azul. Um casal que seguia de volta de uma festa em uma vila vizinha e jurava ter dado de cara com o vagalume em um atalho que nunca tinha notado antes. Caminho esse que os levou até uma clareira onde havia uma estátua no meio do mato, de uma santa que ninguém sabia o nome. No dia seguinte voltaram ao lugar, mas não acharam nada além de mato fechado. As histórias se multiplicavam e com elas os avisos. Nunca siga o vagalume se estiver só. Nunca olhe fixo na luz dele por mais de 3 segundos. E, principalmente, nunca, jamais tente capturá-lo. O velho Isaías, que era meio ermitão e vivia isolado num casebre de barro no alto do morro, não acreditava em nada disso. Dizia que era tudo invenção de gente assustada. Vagalume é só bicho que brilha, dizia rindo com a boca murcha. Mas numa noite de lua nova, saiu para cortar lenha e nunca mais voltou. Só encontraram a lamparina dele caída no mato e marcas estranhas no chão, como se tivesse pisado em lama, mesmo sendo época de seca. Dona Cidália dizia que aquele vagalume era a alma penada de criança que morrera sem batismo. Outros juravam que era um espírito antigo da mata, protetor dos caminhos perdidos, que guiava os justos e castigava os gananciosos. E havia ainda quem dissesse que aquilo nem era bicho, nem espírito. Era a própria mata, chamando de volta os que não deviam ter saído. Uma vontade do mato de se lembrar de quem é que manda. O que mais impressionava era o tal canto do vagalume. Não era som propriamente dito, mas quem o via dizia sentir uma vibração no peito, como uma nota musical que só o coração escuta. Essa melodia silenciosa era o que guiava os passos, como se a pessoa fosse hipnotizada. Só quem tivesse fé muito forte, ou medo muito maior, conseguia resistir ao chamado. Teve o caso da moça de fora, doutora da cidade grande, que veio fazer pesquisa com plantas medicinais. Falava difícil, carregava cadernos, lupa, binóculo. Ficou hospedada na casa de Dona Cidália e toda manhã saía para colher amostras. Num dia, não voltou. No outro, também não. Mandaram um grupo buscar. 3 homens voltaram dizendo que viram o tal vagalume e que ele parecia querer levar eles para dentro de um buraco entre 2 pedras. Voltaram correndo. No dia seguinte, a moça apareceu sozinha, no alpendre da casa, descalça, com os pés cheios de espinho e uma flor azul na mão. Nunca disse onde esteve, nem o que viu. Só pediu para ir embora e nunca mais voltou. Com o tempo, o povo da vila passou a aceitar que o vagalume fazia parte daquele lugar, como o orvalho da manhã, o barulho dos grilos, ou o cheiro da chuva no fim da tarde. Aprenderam a conviver, a respeitar e principalmente a não procurar. Se alguém sumia e depois voltava, não se fazia pergunta. Se não voltava, rezava-se uma missa, acendia-se vela e deixava-se o assunto dormir com o vento. Mas houve um menino, um só, que resolveu procurar o vagalume por vontade própria. Chamava-se Toninho, filho do Zé Carpinteiro. Curioso como só ele vivia com perguntas na boca e o olhar espiando o mundo. Desde pequeno, escutava as histórias e ficava encantado. Um dia decidiu ver por si mesmo. Deixou um bilhete na cama dizendo: "Vou seguir o vagalume. Quero saber aonde ele leva." Volto logo. Nunca voltou. Mas dizem, numa noite de fim de outono, Dona Cidália viu da janela um vagalume mais forte do que qualquer outro e, por um instante, teve certeza de que ele sorria. A história do canto do vagalume solitário segue sendo contada em São Romão, da Serra. Alguns dizem que é só lenda,
Outros garantem que já escutaram o chamado, mas a verdade ninguém sabe, porque esse vagalume só aparece a quem está perdido, e só quem se perde de verdade entende o que é ser chamado pela luz. O brinquedo do mercado fechado de São João del Rei. No coração do centro histórico de São João del Rei, rodeado por casarões coloniais e igrejas barrocas de torres imponentes, ergue-se o Mercado Municipal, um prédio de fachadas amareladas e janelas arqueadas, que carrega mais de 100 anos de histórias em suas paredes de pedra. Durante o dia, a agitação de fregueses, feirantes, o cheiro de café torrado, especiarias e frutas frescas faziam o velho armazém viver. Mas à noite, quando os portões de ferro se fechavam, um silêncio profundo tomava conta do lugar. E era aí que o medo começava. No fundo de uma prateleira alta, em meio a mercadorias antigas e caixas de estoque empoeiradas, repousava um brinquedo esquecido. Um boneco de pano, de aparência simples, vestindo jardineira azul, com um sorriso costurado largo demais para parecer inocente. Tinha cabelos de lã preta, botões brilhantes no lugar dos olhos e braços articulados que pareciam sempre prontos para abraçar ou agarrar. Diziam que aquele boneco estava no mercado havia décadas. Ninguém sabia quem o deixara ali, nem por que nunca fora vendido. Todo o inventário registrava a peça, mas ninguém ousava comprá-la. Quando questionado, o gerente do armazém apenas dava de ombros e dizia que era coisa antiga, sem dono, sem preço. Os primeiros a notar algo errado foram os seguranças. Nas madrugadas geladas, enquanto faziam a ronda com lanternas, ouviam uma risada fina, repetida, ecoando entre as gôndolas vazias. Parecia vir da seção de brinquedos, mas quando chegavam lá, nada encontravam além do boneco parado, imóvel, fitando-os com aqueles botões negros. Resolveram instalar câmeras, achando que algum invasor zombava deles. Mas foi pior. As imagens mostravam com nitidez o boneco mexendo os braços, como se cumprimentasse alguém invisível. Outras vezes, aparecia batendo palmas ou apontando para a sombra-porta do armazém. E o mais perturbador, sempre ao redor do boneco surgia uma mancha escura, como sombra sem forma, que pairava por segundos antes de sumir. Nenhum segurança quis continuar o turno depois de ver aquelas gravações. Um deles jurou ter sentido um puxão na calça, como se mãos pequenas o segurassem quando passou perto da prateleira. Outro abandonou o emprego de um dia para o outro, dizendo que escutara o boneco sussurrar seu nome, chamando-o para brincar. O boato correu rápido pelas ruas de São João del Rei. Teve quem lembrasse de um menino que desaparecera há 50 anos, supostamente visto pela última vez brincando perto do armazém. Outros diziam que o boneco fora usado em um velório de criança para enfeitar o caixão e depois se perdeu entre as doações. Havia até quem falasse em maldição. O sorriso costurado seria, na verdade, um feitiço para prender almas que não quisessem descansar. O gerente tentou sumir com o boneco, jogando-o no lixo. Mas na noite seguinte, lá estava ele de novo, na mesma prateleira, com o sorriso ainda maior, como se zombasse de quem tentava mandá-lo embora. Hoje, ninguém ousa chegar perto depois que o mercado fecha. Se passar pela calçada, à noite, dá para ouvir a gargalhada fininha, ecoando por trás dos portões de ferro. E, se alguém tiver coragem de olhar pela vitrine embaçada, poderá ver o boneco mover os bracinhos devagar, acenando para quem estiver do outro lado, convidando para entrar. E brincar. Essas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá quem ache graça em objetos velhos.
sem saber que alguns brinquedos não foram feitos para mãos vivas e que continuam esperando a próxima alma que aceite dividir sua risada. A caneta do professor morto. No interior de Minas, lá onde as estradas de terra vermelha se perdem entre cafezais antigos e vales fundos tomados de mata virgem, havia um vilarejo pequeno chamado São Cipriano do Mato Dentro, tão encravado entre montanhas que parecia esquecido do resto do mundo. Ali, a vida corria num ritmo lento, marcado pelo sino da igrejinha e pelo canto dos galos, enquanto o povo cuidava de suas roças de milho e das vacas magras que sobreviviam ao capim seco. O cheiro constante de lenha queimada, de café forte e de terra molhada depois da chuva formava um perfume que grudava na alma de quem nascia naquele lugar. O povo era simples, acostumado a rezar mais do que a reclamar e a respeitar tudo o que não entendia. Nas noites de lua cheia, muita gente evitava até sair no quintal, por medo de topar com alguma alma penada que andasse solta. E se havia alguém que acreditava piamente nessas histórias, eram os alunos da Escola Rural Municipal Santo Expedito, construída num terreno levemente inclinado, ao lado do cemitério antigo do Arraial. A escola era um casarão de janelas verdes descascadas, piso de madeira que rangia como se chorasse, e paredes pintadas de cal, meio sujas pelos dedos curiosos dos meninos. O cheiro de giz, misturado ao mofo, enchia o ar. E não havia quem não conhecesse a fama daquele lugar. Diziam que era assombrado. Mas ainda assim, todo dia de manhã, a criançada aparecia correndo, chutando pedras, levando na merenda pão com doce de leite embrulhado. Em papel de caderno, o professor mais respeitado e mais temido da escola chamava-se Antenor. Homem alto, sério, de bigode bem aparado, terno de linho gasto e olhar que atravessava a molecada como faca na manteiga. Ele corrigia provas com uma caneta de tinta azul escura, grossa, antiga, que trazia presa no bolso do paletó como um talismã. Era um homem rigoroso, justo, que não passava a mão na cabeça de ninguém, mas que ensinava com afinco e paixão. Gostava de disciplina e dizia que a única coisa que não perdoava era a preguiça de pensar. Numa tarde de junho, Antenor sentou-se à sua escrivaninha, no fundo da sala maior, para corrigir a pilha de provas de matemática. O vento frio entrava pelas frestas, assobiando como voz de criança chorona. A lamparina lançava sombras compridas pela parede, dançando ao sabor da brisa. Antenor segurou firme a sua caneta, molhou a ponta num tinteiro velho e começou a rabiscar notas, anotações, advertências. Seu rosto estava sério, as rugas marcadas como sulcos de enxada na terra seca, e a respiração pesada denunciava um cansaço antigo, acumulado de anos e anos de ensino. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Talvez tenha sido o coração, talvez um derrame, talvez alguma coisa que ninguém explica. O fato é que, de repente, Antenor tombou sobre as folhas, a caneta ainda na mão, como se quisesse escrever mais uma palavra. Quando o encontraram, já estava sem vida, os olhos abertos, parados num ponto vazio do teto, e a caneta havia desaparecido do seu bolso. O velório foi na sala de aula mesmo, entre carteiras de madeira, flores murchas e velas pingando cera grossa. Muita gente apareceu para prestar respeito, alunos, ex-alunos, até gente que ele tinha reprovado. Houve quem jurasse que, enquanto o caixão estava aberto, a caneta azul piscava um brilho estranho dentro do paletó do morto, como se quisesse sair correndo dali. Mas ninguém encontrou nada, e o corpo foi enterrado no cemitério do lado, sob um ipê amarelo que florescia sempre no fim do inverno. Passados alguns dias, as aulas voltaram. A vida no interior não para. Mas os alunos começaram a notar uma coisa estranha.
Nos cadernos surgiam bilhetes escritos em letra conhecida. A letra firme, dura, cheia de voltas e traços que só podiam ser do professor Antenor. Primeiro eram pequenas frases como estude mais ou capriche na tabuada. Depois vieram recados mais longos, quase sermões, cobrando disciplina, corrigindo erros, apontando falhas e, embaixo de tudo, sempre a mesma assinatura. Professor Antenor. Os meninos ficaram assustados. Ninguém ousava falar muito alto, mas logo a história correu a vila inteira. A caneta azul sumida tinha voltado a escrever, sozinha, pelas mãos do morto, que não largara sua missão de ensinar, nem depois de enterrado. Alguns alunos mostraram as páginas para os pais, que juraram que era obra do demônio e mandaram benzer os cadernos com benzedeira. Outros achavam que era milagre, uma bênção do além para salvar a molecada da ignorância. Mas o medo foi crescendo, principalmente porque de tempos em tempos, além dos bilhetes de estudo, apareciam avisos sombrios: obedeça sua mãe, não atravesse a ponte amanhã, fuja do cachorro preto. Quem não obedecia pagava caro. Um menino que ignorou o recado morreu afogado no córrego. Uma menina picada por cobra. Outro caiu de um cavalo bravo. O povo começou a dizer que a caneta não era apenas conselheira, era também sentenciadora. Professora nova, Dona Ritinha, jovem, recém-formada, tentou ignorar o fenômeno. Mandava os meninos não acreditarem em assombração. Mas, certa manhã, ao abrir seu próprio caderno de planejamento, encontrou escrito em letras azuis, bem grandes: você não pertence aqui, vá embora. Ela empalideceu. Tentou resistir. Ficou mais 2 semanas, até que, numa tarde, sentiu uma tontura tão forte que quase caiu do varandão. Pediu exoneração no mesmo dia, sem olhar para trás. Com o passar dos meses, a coisa só piorou. A caneta parecia ficar mais ousada, deixando recados não só nos cadernos, mas também nas paredes, nos quadros negros, até no banheiro da escola. Eram palavras escritas de madrugada, quando não havia ninguém. Palavras carregadas de raiva, às vezes de tristeza. Vocês me esqueceram. Eu ainda ensino. Ninguém me respeita. O povo começou a dizer que o espírito de Antenor estava preso na caneta, incapaz de aceitar a morte, agarrado ao ofício como quem se agarra a uma tábua em mar revolto, e que, enquanto aquela caneta existisse, ele não descansaria. Tentaram exorcizar, benzer, rezar missas, mas nada funcionava. Até que um dia, um velho ex-aluno chamado Raimundo, hoje homem feito e pai de família, decidiu que era hora de pôr fim àquele tormento. Raimundo lembrava com carinho e medo das lições do professor. Sabia que, no fundo, Antenor era bom. Só não aceitava a ideia de parar. Numa noite de agosto, Raimundo entrou na escola sozinho, segurando um lampião. O chão estalava sob seus passos e o cheiro de mofo parecia morder o nariz. Ele foi até a última sala, onde Antenor costumava dar aula, e colocou sobre a mesa uma caixa de madeira, forrada de tecido branco. Falou em voz alta, como quem fala: com gente viva. Professor, com todo respeito, o senhor ensinou o que tinha para ensinar. Agora descanse. Esperou. Um vento frio atravessou a sala, apagando a chama do lampião. Raimundo sentiu a pele arrepiar, os cabelos da nuca eriçarem como espinhos. Então, a caneta apareceu, caída sobre o tampo da carteira, pingando tinta azul, como se tivesse chorado. Raimundo pegou a caneta com cuidado, colocou dentro da caixa e fechou. Rezou um Pai Nosso e uma Ave Maria, enquanto o vento parava e o silêncio voltava a reinar. Depois, enterrou a caixa aos pés do ipê amarelo, no mesmo túmulo onde descansava o corpo de Antenor. Na manhã seguinte, não havia mais recados nos cadernos. As paredes estavam limpas, o quadro negro em branco. E pela primeira vez em muito tempo, os alunos voltaram a brincar no pátio sem medo. Ainda hoje, quem passa pelo cemitério de São Cipriano do Mato Dentro vê o ipê florido e, se prestar,
Bastante atenção. Pode notar umas letras azuis, quase apagadas, escritas na casca grossa do tronco. Ensinar é viver. Alguns dizem que quando o vento bate de um jeito diferente, parece que alguém ainda rabisca palavras no ar, usando o vento como papel. Mas ninguém mais teme, porque todo mundo sabe que o professor, enfim, descansou, e que sua caneta, guardiã de tantos sonhos e tantas lições, repousa junto dele, selada na terra que ele mesmo ajudou a semear. O carrinho de bebê que anda na chuva, na cidade de Campo dos Pinhais, onde o vento desce das serras com cheiro de eucalipto molhado e o céu vive encoberto por nuvens pesadas, havia um lugar onde até os passarinhos evitavam cantar, a Praça da Matriz, cercada por árvores retorcidas e bancos enferrujados, de onde, nas madrugadas chuvosas, surgia um som que ninguém queria ouvir. O rangido de rodas antigas sobre o calçamento molhado. Um chiado lento, arrastado, regular. O som de um carrinho de bebê, andando sozinho. A praça era antiga, muito antiga. Cercada por casarões de janelas de madeira, uma igreja de pedras escuras e um coreto abandonado que o tempo já tomava para si. No centro da praça havia uma fonte seca há décadas, coberta de limo e folhas apodrecidas, e bem ao lado da fonte havia uma placa de bronze, corroída pelo tempo, com inscrições já quase ilegíveis. Só os mais antigos sabiam o que dizia. Uma homenagem a uma mulher que perdeu a vida ali, numa tempestade, muitos anos antes, protegendo seu bebê de um raio que caiu na praça. O nome dela era Isabel Moura, jovem, bonita, costureira de mão cheia. Tinha dado à luz semanas antes de morrer. Contam que foi pega pela chuva no caminho da igreja, empurrando o carrinho com o filho enrolado num cobertor. A tempestade caiu de repente, e um raio atingiu a árvore ao lado da fonte. O estrondo partiu o céu, o chão e a história da cidade em duas. Quando encontraram Isabel, seu corpo estava caído sobre o carrinho, como se tivesse usado o próprio corpo para proteger o filho. O bebê desapareceu. Nunca foi encontrado, nem vivo, nem morto. Sumiu como se nunca tivesse existido. Desde então, em toda noite de chuva, sem falhar, alguém vê o carrinho de bebê atravessar a praça. Não há mãos que o empurrem. Ele surge de um canto, sai das sombras como se tivesse vida. Seu tecido é velho, encharcado, e as rodas são de ferro, com um dos lados fazendo o som agudo e inconfundível de metal rangendo no cimento molhado. O carrinho se move lentamente, atravessando o centro da praça até sumir por trás da igreja. Quem tenta se aproximar diz sentir um arrepio nos ossos, como se o ar ficasse mais frio do que a própria chuva. E alguns juram ter visto dentro dele um vulto pequeno enrolado em pano, que respira. Crianças que moravam ao redor começaram a ter pesadelos. Desenhavam carrinhos com olhos, sonhavam com o som das rodas rodando sem parar, noite após noite. Uma delas, filha da professora Lourdes, acordou gritando certa madrugada, dizendo que o neném da chuva queria entrar em casa. Ela apontava para a janela e dizia que ele não tem rosto, só olhos de vidro. A praça foi isolada por um tempo. A prefeitura mandou tirar a fonte, arrancar a placa, cortar a árvore que sobrou. Mas nada mudou. A cada tempestade, o carrinho voltava. Sempre no mesmo trajeto. Sempre à mesma hora. Meia-noite em ponto. Dizem que a alma de Isabel nunca partiu. Que ela ainda procura o filho, empurrando o carrinho, como naquela noite em que morreu. Mas há também quem diga que o bebê não desapareceu, que foi levado por algo que mora naquela praça, que Isabel tentou protegê-lo, mas não conseguiu. E que o que anda ali dentro do carrinho não é mais uma criança.
É uma lembrança viva. Um fragmento do que sobrou entre mundos. Um dia, um grupo de jovens resolveu gravar a cena. Montaram uma câmera na janela da casa da dona Cidinha. De madrugada, a câmera pegou tudo. A chuva caindo pesada, os relâmpagos ao fundo e então, o carrinho, surgindo da escuridão, atravessando a praça como sempre. Mas no vídeo, um detalhe novo. Uma sombra caminhava ao lado dele. Uma mulher, toda de branco, com os cabelos molhados cobrindo o rosto, a mão levemente estendida, mas sem jamais alcançar o carrinho. Quando um dos jovens viu a gravação, desmaiou. Nunca mais falou do assunto. Hoje, ninguém mais cruza a praça quando chove. Nem os bêbados, nem os corajosos. A igreja só abre de dia. Os velhos colocam cruzes nas janelas, e há quem diga que o som das rodas às vezes vem acompanhado de um choro abafado, vindo do fundo do carrinho. Um choro sem fim, molhado pela chuva, perdido na madrugada. Em Campo dos Pinhais, aprendeu-se a lição. Quando chover, tranque as portas e feche os olhos, porque o carrinho ainda anda, e talvez, um dia, pare diante da sua casa, esperando que alguém o empurre de volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído. A rede que balança sozinha, Águas Claras, que antes era um lugar de paz entre as montanhas, estava virando um labirinto de medos. O porão da escola seguia fechado, um túmulo para segredos antigos. A família Macedo sofria com a maldição da Bíblia sangrenta, seus dias cheios de pesadelos e angústia. E a mulher da capa de chuva, uma aparição calada debaixo do sol, espalhava um terror de sonhos sobre quem ousava olhar nos olhos dela. Mas, como se a escuridão que cobria o povoado não fosse forte o bastante, algo novo e estranho começou a acontecer, trazendo um medo diferente, um medo molhado e que sufocava. Era na casa velha da família Almeida, vazia há muitos anos, desde que a última moradora, uma senhora bem idosa, tinha ido para a cidade grande para ser cuidada. A casa, com suas paredes de barro desbotado e o telhado coberto de musgo, ficava mais para longe, perto da curva do rio que deu nome ao povoado. Sua varanda, que antes era lugar de encontros e risadas, agora era um lugar abandonado, com telhas quebradas e plantas trepadeiras tomando conta das paredes. Mas tinha uma coisa que sempre chamava a atenção de quem passava por ali. Uma rede de dormir, feita de algodão simples e com pontas grossas, que ficava pendurada entre dois postes de madeira. Ela estava ali há tanto tempo que a cor original tinha sumido, desbotada pelo sol e velha pela umidade. Mas de um jeito estranho, continuava inteira, como se esperasse algo. E foi essa rede, que parecia não fazer mal e esquecida, que virou o centro de um novo tormento. Os primeiros a notar foram os meninos curiosos, sempre fuçando nos lugares proibidos do povoado. Em um fim de tarde, quando a brisa fresca da floresta descia sobre o vale, eles viram a rede na varanda da casa dos Almeida. A surpresa e o calafrio foram na hora. A rede estava balançando, e não era um balanço de leve por causa do vento. Era um movimento forte e no mesmo ritmo, como se alguém estivesse deitado nela, empurrando com os pés, balançando sem parar e sem explicação. Não tinha vento forte naquele dia, nem pessoa alguma por perto. A varanda estava vazia e o silêncio só era quebrado pelo balanço sem parar da rede e pelo barulho chato da madeira. As crianças, morrendo de medo, correram para contar o que viram. Os adultos, no começo, riram, achando que era coisa da imaginação dos pequenos, mas a cada dia que passava, mais e mais moradores de Águas Claras começavam a ver a mesma coisa. O sol podia estar no alto, o ar parado, mas a rede balançava com uma força misteriosa, como se um corpo que não se via estivesse nela. O barulho da madeira se espalhava pelo ar.
um som assustador que se misturava com o canto dos pássaros e o sussurro das árvores. A curiosidade, porém, é algo muito forte, e a vontade humana de saber o que não se conhece logo apareceu. Um grupo de jovens, os mais corajosos do povoado, aqueles que ainda duvidavam das histórias do porão e da mulher da capa de chuva, decidiu desafiar o mistério da rede. Com Lucas, um rapaz forte e que não acreditava em nada, filho do carpinteiro, na frente, eles se aproximaram da casa abandonada em uma tarde de sol, com a rede balançando forte na varanda. "É só o vento guardado", zombou Lucas, enquanto a rede continuava seu movimento que hipnotizava. Ele se aproximou, os amigos atrás dele, olhando com um misto de medo e excitação. Lucas estendeu a mão, tocou a rede balançante e, com um empurrão corajoso, tentou pará-la. A rede parou por um instante, mas logo voltou a balançar com a mesma força de antes. Foi aí que a ideia de Lucas surgiu. "Vou deitar nela. Vou mostrar a vocês que não passa de bobagem de velho", ele disse, com um sorriso de desafio no rosto. Com um pulo, Lucas se jogou na rede. O balanço diminuiu por um momento com o peso do corpo, mas logo a rede voltou ao seu ritmo, balançando Lucas com uma força estranha. Os amigos esperavam, olhando em silêncio. Lucas riu, sentindo o conforto do balanço, e disse: "Estão vendo? Nada demais." Mas então, seus olhos começaram a ficar pesados. Um sono muito forte o pegou, e ele fechou os olhos, dormindo ali mesmo, na varanda da casa abandonada. Seus amigos tentaram acordá-lo, mas Lucas estava em um sono tão profundo que parecia desmaiado. Preocupados, eles o levaram para casa. Quando Lucas finalmente acordou, horas depois, estava suado frio, o corpo tremendo e os olhos arregalados de terror. Eu não conseguia respirar." Ele gaguejou, a voz rouca e tremendo. Eu estava debaixo d'água." Lucas contou aos amigos sobre o pesadelo que teve. Não era um sonho normal. Era uma coisa muito clara e assustadora. Ele estava debaixo de uma água escura e fria, se debatendo sem parar, sentindo a pressão nos pulmões, a falta de ar o sufocando. Por mais que tentasse nadar para cima, algo o puxava para baixo. Correntes invisíveis que o arrastavam para um buraco sem fim. Via coisas sem forma na escuridão da água, ouvia bolhas subindo, o som abafado de seu próprio coração batendo, descompassado. O desespero era de verdade, a sensação de afogamento tão real que ele ainda sentia a água em seus pulmões, mesmo depois de acordar. O pesadelo se repetiu nas noites seguintes. Lucas não conseguia dormir, com medo de mergulhar na escuridão da água. Ele começou a evitar a água, até para beber, e só de falar no rio ele sentia arrepios. O jeito dele mudou muito. O jovem corajoso e que não acreditava em nada, agora vivia com medo o tempo todo, seus olhos sempre ligados, como se a água fosse invadir seu quarto. A notícia do pesadelo de Lucas se espalhou como fogo por águas claras. Outros curiosos e sem pensar, resolveram testar a rede. Um por um, aqueles que ousavam deitar nela caíam em um sono muito pesado e, ao acordar, contavam o mesmo pesadelo de afogamento. Alguns falavam de seres da água com olhos vazios que os olhavam do fundo. Outros sentiam mãos frias que os puxavam pelos pés. A descrição de cada pesadelo era diferente nos detalhes, mas o tema era sempre o mesmo: a sensação de estar sufocado debaixo d'água, a luta sem parar pela vida e a dor de não conseguir respirar. Dona Bem-vinda, a parteira velha, ouviu as histórias com um olhar de muita tristeza. Ela se lembrou de contos que sua avó contava sobre os perigos da água, sobre moradores do fundo que apareciam em dias de muita tristeza ou quando a natureza estava desequilibrada. Para ela, a rede não era só uma rede. Era uma porta, uma ponte para outro lugar, um lugar de águas escuras e assustadoras.
O padre Eurico, que já lutava contra a maldição sem explicação da Bíblia sangrenta e o mistério da mulher da capa de chuva, sentiu seu coração apertar com essa nova coisa. Ele visitou a casa dos Almeida, viu a rede balançando sozinha e sentiu um ar de desespero vindo dela. Jogando água benta, ele tentou benzer a rede e a casa, mas o balanço não parou e o barulho continuou. Um som zombeteiro que parecia rir do que ele fazia. A Bíblia sangrenta da família Macedo, os pesadelos da mulher da capa de chuva. E agora, a rede que balançava sozinha, trazendo o medo de se afogar. Era como se as forças escuras de Águas Claras estivessem se juntando, formando um coro de tormentos que atacava o povoado por todos os lados. O povo de Águas Claras começou a evitar não só a mulher da capa de chuva, mas também a varanda da casa dos Almeida. O cheiro de mofo e terra molhada que entrava nas casas da família Macedo agora parecia se misturar com um leve cheiro de água parada e algas, um cheiro que lembrava o fundo de um rio. As crianças eram proibidas de chegar perto da casa abandonada. A rede, balançando sozinha na varanda, virou um novo sinal do terror do lugar, um aviso calado do perigo que esperava em um sono que parecia não fazer mal. A família Macedo, em sua solidão, ouvia os novos cochichos com uma calma estranha. Para eles, a rede era só mais um sinal de que algo muito errado estava acontecendo em Águas Claras. Elias, o filho mais velho, que mal dormia por causa dos próprios pesadelos da Bíblia, sentiu um medo que crescia. Ele começou a ligar as coisas. O cheiro de mofo e terra que estava no porão da escola e em sua casa parecia se misturar com o cheiro de água que diziam vinha da casa da rede. As vozes em seus sonhos, antes sem forma, agora pareciam virar bolhas subindo, e os vultos em figuras sem forma nadando em uma escuridão de água. O rio, que antes era fonte de vida e alegria para o povoado, agora era visto com desconfiança. As crianças, que antes brincavam em suas margens, eram mantidas longe. A água, que era tão importante para viver, virou um símbolo de medo. A ideia de que o porão da escola, a Bíblia sangrenta, a mulher da capa de chuva e a rede que balançava, sozinha estavam ligadas, começou a ficar forte entre os moradores mais espertos. Era como se uma energia ruim, que estava dormindo há muito tempo, tivesse acordado e estivesse aparecendo de vários jeitos, cada um mais assustador que o outro. A rede continuou seu balanço solitário na varanda da casa abandonada, um convite calado e mortal para quem ousasse desafiar seus mistérios. O barulho da madeira virou parte da música de Águas Claras, um lembrete constante de que o sono, para alguns, não era um descanso, mas sim uma porta para o mais fundo e sufocante dos medos. E assim, o povoado, que antes era bonito e calmo, afundava cada vez mais em um monte de medo e coisas sem explicação, esperando pelo próximo capítulo de sua história escura e que não parava. A foto que pisca. Na pacata cidadezinha de São Romão da Serra, encravada entre os morros cobertos por cafezais e trilhas de cascalho batido, há uma tradição antiga que poucos ousam manter: visitar o casarão da família Belmonte. Hoje em ruínas, de janelas quebradas e portas rangentes, o casarão ainda guarda os vestígios de um tempo em que festas de gala e bailes de máscara iluminavam as madrugadas do interior mineiro. Mas é no segundo andar, numa estante empoeirada ao lado de um vitral quebrado, que repousa um velho álbum de fotografias. É ele que guarda o segredo mais perturbador de toda a região. O álbum é de couro, desbotado e gasto, com as iniciais AB gravadas em dourado. As páginas são grossas, com molduras recortadas à mão para cada retrato da década de 30. São fotos em preto e branco de uma família elegante. Homens de terno, mulheres com vestidos de renda e chapéus,
crianças bem penteadas e sérias. Mas entre todas, há uma que se destaca. Uma moça de traços finos, cabelos ondulados e olhos grandes, intensos, quase vivos. Chama-se Annabel, segundo o nome escrito em letra cursiva abaixo do retrato. Ela está sozinha na fotografia, com um leve sorriso e o olhar fixo, como se estivesse observando quem segura o álbum. A história começou com seu Herculano, antigo caseiro da propriedade. Ainda jovem, ouviu do pai que ninguém devia mexer naquele álbum após o pôr do sol. Tem retrato ali que não quer ser lembrado de noite, dizia o velho com os olhos baixos. Herculano, como todo bom mineiro, aprendeu a respeitar os mistérios, mas não sem antes provar da própria curiosidade. Numa certa noite de lua cheia, já homem feito, resolveu mostrar o álbum a um grupo de visitantes da capital que estavam encantados com as lendas da região. Entre risos e cachaça, acenderam lamparinas e subiram ao quarto onde o álbum repousava. Quando chegaram à foto de Annabel, um silêncio estranho tomou conta do ambiente. A lamparina oscilou. E alguém, não se sabe quem ao certo, murmurou. Ela piscou. No começo, todos riram, mas um dos visitantes, uma moça chamada Clarice, jurou que viu o olho esquerdo da mulher na foto piscar lentamente. Não um erro de luz ou um jogo de sombras. Foi um piscar, suave, intencional. E quando o relógio do casarão bateu 12 badaladas, todas as lamparinas apagaram-se ao mesmo tempo. Desde então, a história se espalhou. Moradores começaram a subir discretamente até o quarto para ver o retrato. Mas os que ficavam até meia-noite, especialmente sozinhos, relatavam a mesma coisa. A foto de Annabel parecia reagir à presença. Alguns viam os olhos se moverem levemente. Outros sentiam um calafrio e ouviam um sussurro vindo da estante. Um rapaz jurou que o retrato estava em uma posição diferente da noite anterior, como se Annabel tivesse virado o rosto milímetros em sua direção. A lenda se firmou de vez quando Dona Ernestina, bibliotecária aposentada, foi encontrada desmaiada ao lado do álbum. Ela morava perto e dizia que estudaria o sobrenome Belmonte para escrever um livro. Uma noite, subiu sozinha até o casarão com uma lanterna e um gravador de voz. No outro dia, foi achada estirada no chão, os olhos arregalados e o gravador sem bateria. Quando recobrou a consciência, repetia apenas uma frase. Ela queria sair, mas não pode, não pode. O álbum foi trancado por um tempo, mas a curiosidade venceu. Hoje, ele permanece aberto, com a foto de Annabel exposta sobre um suporte de madeira. A janela do quarto foi coberta. Mas, por mais que tentem, à meia-noite, a luz da lua encontra um jeito de iluminar a fotografia. E quando isso acontece, alguns ainda juram ver um leve piscar, como um aviso ou um convite. Os mais antigos dizem que Annabel morreu jovem, antes do casamento, que foi traída, enlouqueceu e sumiu nos corredores da casa. Nunca encontraram o corpo, só o vestido branco pendurado no cabide do quarto e um colar de pérolas partido ao meio, junto à janela. Dizem que ela está presa naquela imagem, esperando o momento certo para voltar. Essas histórias nunca têm fim, pois sempre haverá alguém que duvide dos olhos de uma fotografia, e ao fitá-los por tempo demais, pode acabar descobrindo que não é apenas você quem observa, mas algo do outro lado, tentando também te ver. O sapo da boca costurada. Na vila de Santo Antônio das Vertentes, onde a terra cheira a poeira quente, misturada com o perfume do mato, e as noites são cortadas apenas pelo som das corujas e do vento roçando as palhas dos telhados, havia uma rua estreita de chão batido, chamada Beco do Cipó Seco. Ali moravam famílias antigas, acostumadas a respeitar rezas, promessas e segredos. Gente que sabia que certas coisas não se cutucam. Mas foi justamente ali que começou a história do sapo. No começo ninguém deu importância.
Um sapo comum, verde escuro, aparecia toda noite, parado na soleira da porta da casa de Dona Marieta, uma costureira velha, viúva, que vivia sozinha e falava pouco. O bicho ficava imóvel, encarando a porta de madeira gasta, sem pular, sem coachar. Dona Marieta espantava, jogava água, varria. No outro dia, lá estava ele de novo. E o mais estranho, sempre com a boca cerrada, como se tivesse sido costurada com linha grossa, preta, que se via de longe, costura firme, de ponto bem feito, costura de quem sabia trabalhar a agulha. Os primeiros que tentaram matar o sapo, por nojo ou por medo, contaram que, quando ergueram o pé ou o pedaço de pau, o bicho abriu a boca costurada, rasgando os pontos num estalo seco, e soltou um grito. Mas não era coachar, era um grito de criança, fino, desesperado, como um menino chamando a mãe. Quem ouviu, gelou até o osso. Dizem que seu Aristeu, um velho roceiro, ficou mudo 3 dias depois de tentar esmagar o sapo. E a neta de Dona, generosa, que jogou água fervente no bicho, acordou na mesma madrugada com a língua inchada, sem conseguir falar. Na vila, os cochichos começaram. Diziam que Dona Marieta tinha perdido um filho pequeno há muitos anos, afogado num açude fundo, lá para os lados da fazenda de seu Leléu. O menino sumiu, e só encontraram o chapeuzinho dele boiando na beira da água. Depois disso, Marieta nunca mais costurou roupinhas de criança, só roupa preta, e à noite acendia vela para a alma do menino, chorando sozinha na cadeira de palha. Uns diziam que ela, tomada de saudade e revolta, procurou uma rezadeira para trazer o filho de volta. Mas rezadeira de mão torta, dessas que se metem com coisa pesada. E que, no fim, não deu certo. O espírito do menino teria vindo, mas entrado num bicho, no sapo. E Marieta, tentando calar o grito do filho, costurou a boca do animal com sua linha de costureira para ninguém ouvir o choro. Mas à meia-noite, sempre à meia-noite, o sapo aparecia de novo. Sentado, parado, encarando a porta, como se quisesse entrar. As crianças da rua choravam ao passar na calçada. Os cachorros se arrepiavam, rosnando baixo. E toda vez que alguém ameaçava ferir o sapo, a costura se rompia num estalo horrível e o grito ecoava no escuro tão humano que arrepiava até as paredes. Dona Marieta morreu sozinha, encontrada sentada na cadeira, de olho aberto, segurando linha preta entre os dedos. Depois do enterro, a casa ficou vazia, mas o sapo continuou voltando. Agora batia a cabeça de leve na porta, como se chamasse, como se pedisse abrigo. E quem chegava perto via de novo aquela costura firme, como se fosse refeita toda noite por mãos invisíveis. Teve quem tentasse exorcizar a casa. O padre de outra paróquia veio, jogou água benta, rezou ladainhas, enterrou o crucifixo na soleira, mas não adiantou. O sapo voltou, sempre na mesma hora, com a mesma linha preta costurando a boca. E, às vezes, uma lágrima grossa escorrendo do olho redondo, como se sentisse dor. Hoje, ninguém mora naquela casa. O mato cresceu em volta, tampou a janela, quebrou o telhado. Mas nas noites de lua fina, ainda se vê o sapo, deitado na soleira, imóvel, com a costura apertada na boca. E quem tem coragem de chegar perto, bem perto, jura ouvir, por trás dos pontos firmes, uma voz de menino pedindo: "Me solta, mãe." E em Santo Antônio das Vertentes, todo mundo aprendeu: não se prende choro de criança, nem morto, nem vivo, porque choro calado, mais cedo ou mais tarde, estoura e grita. Se você gostou destas histórias, considere se inscrever no canal, bem como deixe sua sugestão de histórias que gostaria de serem contadas por nós. Será um prazer compartilhar estas histórias com nossos inscritos. Não perca o nosso próximo episódio. Até o próximo vídeo.